Doutora, não sei o que eu faço com o meu filho. E agora? Olá, família Criare, bem-vindos mais uma vez. Eu sou a doutora Mariana e esse é o canal da Criare Pediatria. Aqui no nosso canal nós temos diversos vídeos, diversos formatos, e os que a gente está trabalhando atualmente são o Doutora Responde, que nós respondemos aí dúvidas dos nossos seguidores, tanto aqui do YouTube, também lá do Instagram, também lá no Facebook. Então, se você ainda não conhece essas plataformas, segue a gente lá. E o outro quadro que a gente faz é o Dicas Criare, que trazemos aí situações corriqueiras do dia a dia da saúde da criança e do adolescente e falamos sobre esses assuntos, diversos assuntos, comportamento, alimentação, crescimento, qualquer assunto relacionado a essa faixa etária. Agora nós vamos fazer aí um novo quadro, e esse quadro vai ser o E agora, doutora? Nesse quadro eu vou trazer algumas situações que a gente enfrenta no nosso dia a dia, no consultório, no dia a dia aí do pediatra. Pra gente começar, eu gostaria de falar sobre uma situação que aconteceu no consultório e que ela é relativamente comum. A mãezinha trouxe o seu bebê pra consulta comigo, pediatra, pro acompanhamento. Seu bebezinho tinha 26 dias. E ela estava muito preocupada, porque ela achava que o leite dela não estava suficiente, que o leite dela não estava amamentando o bebê. Ela me perguntou: e agora, doutora, será que o meu leite é insuficiente? Nós fizemos uma enquete sobre isso lá no Instagram. Perguntamos aí para as pessoas se elas sabem se existe leite fraco, se não existe leite fraco. Ficamos muito felizes porque a maioria das pessoas realmente respondeu que não existe leite fraco. Mais de 80% das pessoas responderam que não. E isso é correto. Não existe leite fraco. O leite materno é um leite totalmente adaptado de cada mãe para cada bebê. Por isso também que uma mãe não pode amamentar o filho da outra. Não, é cada mãe com seu bebê, porque ele é extremamente adaptado, extremamente específico. E é um leite que tem rico em minerais, em proteínas, em carboidratos, gorduras, o açúcar que o bebê precisa, né? Água, anticorpos. Então ele é totalmente preparado. Então não existe leite fraco. A dúvida da mãezinha é se o leite dela estava sendo insuficiente. Ela achava que o bebezinho dela estava pedindo peito toda hora, estava querendo mamar demais, então ela acha que não estava sendo suficiente para alimentá-lo. Bom, nessa situação, mais uma vez, como a gente sempre destaca aqui, o importante é sempre o acompanhamento regular com o pediatra. Por quê? O que a gente vai ver? Nós vamos ver como é que está a produção de leite dessa mãe. Se as mamas dela estão ficando túrgidas, que a gente fala, que é aquela mama mais cheia, que demonstra que realmente o leite da mãe está produzindo. Se, quando o bebê mama, ela sente essa mama esvaziar, sente que o fluxo de leite está indo para o bebezinho. Isso é outro parâmetro, nós temos que ver isso. Porque a produção do leite pela mulher varia por causa de diversos fatores. No começo, nos primeiros dias de vida, o leite ainda não desceu, então ainda não vai estar cheio aquele peito da mãe. Às vezes a mãe tem expectativa que o bebê vai ter aquele monte de leite no começo. Não vai ter um monte de leite, vai ter só um pouquinho. E não tem problema, porque o bebezinho nem consegue mamar muito, então tem que ser um pouquinho mesmo, tá? Então vamos avaliar esse parâmetro, como é que tá a produção de leite da mãe, como é que tá a condição dela, se ela tá muito ansiosa, se alguns sintomas de depressivo, porque isso também influencia bastante na produção hormonal do leite materno. Vamos conversar com ela, ver como tá esse processo para avaliar novamente a questão da produção. E daí nós vamos para o bebê. Vamos ver como é que ele tá pegando no peito da mãe, porque tem um jeito certinho do bebezinho abrir a boquinha e pegar. Não pode pegar só no bico do peito, ele tem que pegar a boquinha bem aberta para ele conseguir realmente fazer força para extrair aquele leite. Vamos ver como é que tá essa pega e a sucção, que é o sugar do bebê. E daí nós vamos para outro parâmetro que é extremamente importante, que é o ganho de peso do bebê. No caso, esse bebezinho aqui, ele tinha ganhado 50 gramas por dia. O que é isso? Isso é bastante. A gente espera que o bebezinho nessa faixa etária ganhe em torno de 25, 30 gramas por dia. E ele ganhou quase o dobro. Ou seja, ele estava mamando super bem, o leite da mãe não estava insuficiente. E ela estava com essa impressão. Ela justificou que ela estava com essa impressão porque o bebezinho pedia para ir pro peito toda hora. Mas isso é normal, porque o bebezinho, o estômago dele é bem pequenininho, então ele não consegue mamar muito de uma vez. Então ele mama um pouquinho, passa um tempo, vai mamar de novo, passa um tempo, vai mamar de novo. Isso é totalmente normal. A gente fala que é a amamentação a livre demanda, conforme a expectativa do bebê. Quanto menorzinho o bebê, menor o intervalo de tempo também. Conforme ele vai crescendo, vai ficando ali a amamentação a cada 3 horas mais ou menos, porque ele já consegue mamar uma quantidade maior de leite, a produção de leite da mãe já se adaptou mais pro seu bebê e fica mais equilibrado nesse sentido. Então tranquilizei a mãezinha, felizmente conseguimos manter aí o aleitamento materno, ela ficou mais tranquila e marcamos uma nova consulta pra gente acompanhar aí o ganho de peso. Claro, gente, tem situações em que é necessário um complemento ao aleitamento materno, mas tem que ser muito bem avaliado, porque tem muita mãe que tira o bebê do peito por medo, por insegurança, por uma situação como essa que eu expliquei hoje. Se não é possível dar só o leite do peito, não tem problema nenhum. As fórmulas infantis hoje são muito boas, muito preparadas, a mãe não tem que se sentir mal. Às vezes tem algum problema de saúde, alguma situação pessoal que não consegue amamentar, não tem problema, mas isso tem que ser muito bem acompanhado, tem que ser muito bem avaliado, tem que ser uma avaliação médica, tá certo? Esse vídeo
vídeo é muito importante. Compartilha para você, você conhece alguma mãe que tá amamentando, porque o nosso país ainda tem uma taxa de desmame bastante alta. A média de amamentação não chega aos 3 meses de idade e a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Organização Mundial de Saúde recomendam que seja até os 6 meses de vida. Em geral, as nossas mães, as nossas famílias desmamam o bebê antes por diversos motivos. Então compartilha, vamos tentar aumentar a quantidade de aleitamento materno que a gente tem, porque isso é um parâmetro muito importante para a saúde do bebê pro resto da vida, tá certo? Se gostou também, não esquece de curtir, se inscreve aqui no canal, manda sua dúvida pra gente. A amamentação é um tema que a gente sempre traz, então tem diversos outros vídeos sobre amamentação, tem Doutora Responde, tem Dicas Criare, dá uma procuradinha porque a gente falou bastante sobre esse assunto que é extremamente importante, tá certo? Por enquanto, obrigada e até breve!